Olá, irmãos. Estamos aqui dando início aqui a um canal da Igreja de Canoas no YouTube, onde vamos estar postando regularmente vídeos de ministrações com o objetivo de estarmos cooperando para a edificação da igreja e do corpo de Cristo. Amém? E hoje quero começar com uma palavra que fala sobre fé, principalmente nos dias que estamos passando, esses dias tão atípicos para todos nós. Então o Senhor me trouxe uma palavra para repartir com a igreja sobre fé. E falar sobre fé, começar a falar o que é fé, o que realmente é fé. A Bíblia diz para nós, todos nós conhecemos, sabemos, em Hebreus 11:1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, isso é fé, ou seja, é a certeza da existência de um Deus que tudo governa, bem como a certeza das coisas que Ele prometeu àqueles que creem nele. E Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A base da fé é a palavra de Deus. E fora desta base, que é a palavra, a fé torna-se inoperante, infrutífera. Em Hebreus 10:38, o que diz? Diz que o justo viverá pela fé. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Ou seja, o justo deve viver em fidelidade e obediência à palavra de Deus. É por isso que também está escrito em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Se não formos fiéis e obedientes à palavra de Deus, não iremos fazer a sua vontade e, consequentemente, não vamos agradá-lo. De que maneira nós, como os discípulos de Jesus, devemos viver a vida com Deus? Em 2 Coríntios 5:7 diz que, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amados, nós, como discípulos de Jesus, a nossa vida é baseada na fé. Não por aquilo que vemos, não pelas circunstâncias, pelo aquilo que está à nossa volta, ao nosso derredor, aquilo que possa estar acontecendo à nossa volta, como estamos passando agora neste momento, uma situação tão diferente para todos nós, tão incomum para todos nós, que muitos de nós, creio que a grande maioria nunca experimentaram algo desse nível. E mais do que nunca, somos chamados a exercer a nossa fé no Senhor. E Hebreus 12:2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, irmãos, de que maneira nós devemos andar? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Essa é a maneira que nós, como discípulos, devemos e precisamos andar, olhando firmemente para Jesus. E eu lembro de uma situação, por falar em momento que estamos vivendo, a situação que estamos vivendo, lembro na situação que Abacuque nos fala no seu livro. Ali vemos um cenário assim que a gente olha, parece, pela narração do Abacuque, um cenário totalmente destruído, desolado, uma desolação completa, um cenário onde se olhava ali e não se via expectativa nenhuma de que aquele cenário pudesse mudar. E ele diz assim,
Abacuque 3, 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. E ainda olhando uma outra versão, que é a Nova Tradução Linguagem de hoje, diz assim ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelha nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Me leva para as montanhas, para o lugar mais alto onde estarei seguro. Então, diante desse cenário ali que ele narra, né, vemos Abacuque olhando para essa situação, mas ele não vê aquela situação como uma terra arrasada. Ele olha para o Senhor, os olhos dele estão no Senhor, e ele diz, mesmo assim, darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Amados, é isso que nós, como discípulos, deveremos nos exercitar e andar desta maneira, olhando para o Senhor, não olhando para as circunstâncias, para as situações que, cada vez que olhamos para as circunstâncias, para as situações, nós, muitas vezes, dependendo da situação como esta, nós sentimos medo, insegurança, nos sentimos intimidados pela situação, nos sentimos impotentes, Então, nós precisamos ter nossos olhos no Senhor e saber que o nosso Deus é poderoso e Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Ainda, aquele que anda por fé, espera com certeza na intervenção e provisão divina, ainda que a sua razão, a sua mente diga não, ainda que a dúvida, a incredulidade, muitas vezes tentem prevalecer e dominar a nossa mente. Mas nesse momento nos apegamos pela fé na palavra de Deus e cremos e confiamos e declaramos, apesar das circunstâncias, não importando a circunstância, o cenário que possamos estar vivendo. Nesse momento, nós, com a fé na palavra de Deus, nós declaramos que o Deus, o Senhor, está no controle. O Deus que está acima de tudo e sobre todos, Ele está no controle. Nós precisamos crer e declarar e confiar, e nos apegar com fé a esta verdade de Deus. Salmo 37, 25, o salmista diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então o salmista está dizendo aqui que o tempo passou, entre ele ser moço e até chegar à sua velhice, ele diz, jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Não só aquela geração do justo, mas fala também sobre a descendência do justo. O salmista diz que jamais viu o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. É a palavra de Deus para nós, queridos. A palavra de Deus para não nos desapegar, para nós cremos e andarmos com fé nessa palavra, independente do momento que possamos estar vivendo, mas precisamos andar com fé na palavra de Deus, nos apegarmos cada vez com mais firmeza, que nem diz lá em Hebreus. E ainda falando sobre Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6, diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem?
Queridos, nesse tempo, ainda conversando com alguns irmãos agora por esses dias, né, e eles falando da experiência que estão tendo nesses dias, e eles estavam falando que estão experimentando algo muito diferente de Deus, porque a nossa rotina mudou, né? A nossa rotina diária mudou. E então está sendo um tempo para muitos de nós, onde a gente agora, né, se obrigou a parar, né, e estamos avaliando algumas coisas, estamos experimentando algumas coisas dentro da nossa casa, né, numa rotina totalmente diferente daquelas que tínhamos no nosso dia a dia, aquela correria, envolvido com tantas coisas, pensando sobre muitas coisas. E a palavra do Senhor nos diz assim: contentai-vos com as coisas que tendes. Nós fazemos muitos planos e muitas vezes gastamos muito tempo, né, em função desses planos, tentando adquirir coisas, tentando conquistar coisas, e aí nós gastamos muito tempo nisso. Mas o Senhor diz assim: seja a vossa vida sem avareza, sem apego às coisas, né, sem apego a projetos. Não que ter projetos está errado, não está errado, mas nós temos que colocar prioridade nas nossas vidas. E o Senhor diz: contentai-vos com as coisas que tendes. Não estou falando aqui de acomodar-se, mas falando de estar contentes, ter contentamento com aquilo que temos. E com certeza, à medida que nós vamos entendendo isso e nos contentando com aquilo que temos, dando graças por aquilo que temos, com certeza nós vamos precisar de muito menos tempo para ter as coisas. Né? Não vamos precisar de tanto tempo para ter as coisas, para adquirir coisas. E isso vai fazer com que possamos estar mais tempo diante do Senhor, realmente priorizando aquilo que temos que priorizar. Então o Senhor nos diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Né? Então a palavra diz: afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? E ainda, indo um pouco mais adiante, Salmo 91:7, né? É um salmo que temos falado bastante, compartilhado bastante sobre este salmo. O Salmo 91:7 diz assim: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E o versículo 10 diz assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa. Então, o Senhor está dizendo aqui: caiu 1000 ao teu lado, 10.000, né, do outro lado, e ele diz: tu não serás atingido, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Isso é palavra de Deus para nós, é promessa de Deus. Mal nenhum chegará à nossa tenda, à nossa casa. Precisamos confiar nisso, né? Pela fé. Né? Um tempo que Deus está nos dando para exercermos a nossa fé, para fortalecermos a nossa fé. E ainda Isaías 41:10, a palavra do Senhor diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que palavra preciosa é essa, irmãos? Eu vou repetir o que o Senhor está dizendo aqui em Isaías 41:10. Não temas. Estamos no meio dessa situação de coronavírus. O Senhor diz: não temas, eu sou contigo. Ele diz: não te assombre, não te espantes, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. E nesse momento ele diz: eu te fortaleço. Nesse momento ele diz: eu te ajudo. E nesse momento ele diz: eu te sustento com a minha destra fiel. E se o Senhor está dizendo isso, queridos, Deus é fiel e ele cumpre a sua palavra. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus disse, ele vai fazer. Deus é fiel à sua palavra. E ainda adiante, para falar de todo esse cuidado de Deus, toda essa provisão de Deus conosco, Filipenses, texto muito conhecido nosso, Filipenses 4:19, diz assim: e o meu Deus, o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades.
o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, tem suprido em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Irmãos, e ainda um outro capítulo da palavra muito conhecido de todos nós, né? Muito conhecido de todos nós. Salmo 23, o que diz lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu vou sugerir depois que vocês leiam todo esse capítulo 23. É muito precioso e fala da fidelidade e do cuidado de Deus para conosco. Então, depois, vocês deem uma lida, né? Vou deixar como sugestão a leitura desse capítulo para vocês. E ainda, indo adiante, Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amados, hoje, nesses dias, muito pouco dessas coisas são palavras ou são motivos que nos dão esperança. Tem muitas coisas temos ouvido que não tem sido boa, né? Muitas coisas que têm nos gerado medo, que têm nos gerado ansiedade, coisas que estão longe de nos dar esperança. Mas o que pode nos dar esperança? O que devemos estar trazendo à nossa memória, à nossa mente, que vai nos dar esperança? A palavra diz que aquilo que deve ocupar a nossa mente, né, é aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, né, aquilo que é de boa fama. Né, isso é o que deve ocupar a nossa mente. Isso, irmãos, o que é puro, o que é verdadeiro, o que é de boa fama, essas coisas são coisas que nos dão esperança, porque isso é palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que gera esperança em nós, nos fortalece, nos dá confiança nele. Amém? E ainda Romanos 5, 3, 4 diz assim que, sabendo que a tribulação ou provação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A provação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Perseverança é algo importante para nós. Perseverarmos em crer na palavra de Deus. Perseverarmos em crer naquilo que o Senhor diz na sua palavra. Tiago 1,2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, da nossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Amados, a perseverança, a palavra fala aqui que ela deve ter ação completa. Né? E qual é o objetivo da perseverança? É que nós sejamos perfeitos, maduros, íntegros e em nada deficientes. A palavra de Deus, ela nos supre em todas as coisas. Né? Ela é aquilo que nós precisamos para a nossa vida como discípulos. É aquilo que nós precisamos, né, nos alimentar diariamente para sermos fortalecidos na nossa fé, para sermos fortalecidos no nosso homem interior, né, e podemos andar em comunhão com Deus. E para terminar, eu quero deixar aqui uma palavra que diz assim, irmãos, para que nós continuemos andando em fé, em esperança e perseverança, né? Olhando firmemente, olhando fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Então, esta é a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje de fé. E a minha oração é que o Senhor realmente acrescente fé ao coração de cada um de nós. Fé para que nós andemos não olhando para as situações, para as circunstâncias, para aquilo que está à nossa volta, mas olhando firmemente, fixamente para Jesus. Amém? E eu quero
convidar vocês a que se inscrevam no canal, que curtam, né, e compartilhem, né, o vídeo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.